Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O deserto de Nevada estendia-se até onde a vista alcançava, um oceano de dunas douradas sob um sol implacável. O ar era seco, escaldante, denso de areia que ardia na pele e ressecava a garganta. Emma Carter caminhava com dificuldade, uma mochila gasta pendurada no ombro, as roupas rasgadas e cobertas de poeira. Ela tinha 19 anos, mas seu rosto já carregava as marcas da sobrevivência, olheiras, mãos calejadas, lábios rachados. Desde a morte de seus pais em um acidente, ela vagava pelas ruas, dormia debaixo de pontes e sobrevivia de caridade ou trabalhos precários. A vida moldara, mas ela nunca aprenderá a ter esperança. Cada passo naquela paisagem desolada parecia lembrá-la de sua solidão. Ao longe, ela avistou uma silhueta incomum, um luxuoso SUV preto, atolado na areia com as rodas girando no ar. Dentro, um homem socava o volante com frustração, amaldiçoando sua própria impotência. Suas roupas eram impecáveis, sua postura a de um homem poderoso e rico, acostumado a controlar tudo, exceto a natureza selvagem que o cercava. Emma sentiu uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ela não tinha nada a ganhar e muito a perder, mas algo naquele olhar de pânico despertou nela um instinto de ajudar, como se sua humanidade se recusasse a permanecer em silêncio. Ela se aproximou lentamente, a areia rangendo sob seus pés. "Você precisa de ajuda?", perguntou, com a voz rouca mas firme. O homem virou a cabeça surpreso. Seu olhar encontrou o de Emma e pela primeira vez em muito tempo, ele viu algo além de servilismo ou bajulação. Viu determinação, coragem. A força bruta de alguém que sobreviveu contra todas as probabilidades. Sem esperar por uma resposta, Emma começou a examinar o veículo, avaliando a areia fofa e os possíveis pontos de ancoragem. Cada movimento, cada decisão, demonstrava uma confiança fruto de anos de sobrevivência em um mundo hostil. O homem Alexander Whitman, bilionário e mestre de seu império imobiliário, de repente se viu completamente dependente de uma jovem que nunca havia conhecido. Esse encontro improvável no deserto escaldante selaria o destino de suas vidas, um encontro que abalaria suas certezas e alteraria para sempre suas existências. Pois, às vezes, o acaso não escolhe os ricos ou os poderosos, escolhe os corajosos. Alexander Whitman não sabia o que pensar. Estava sentado na areia quente, o SUV atolado atrás dele, seu terno impecável coberto de poeira, as mãos agarrando firmemente o volante. Todas as tentativas de desatolar o veículo falharam. O homem, acostumado a estar no comando, a impor sua vontade, se viu completamente impotente diante da natureza. Então ela apareceu. Emma Carter, uma jovem com roupas rasgadas, o rosto marcado pelo sol e pelo cansaço, caminhava com confiança. Não demonstrava medo nem hesitação, apenas uma calma, uma concentração quase natural. Você realmente pode me ajudar?", gaguejou Alexander, com uma mistura de ceticismo e esperança na voz. Emma o examinou de cima a baixo, com um leve sorriso nos lábios. "Sim, mas você terá que seguir minhas instruções à risca. Nada de movimentos bruscos. Você está preso na areia fofa, e eu sei como sair dessa." Ele assentiu com a cabeça impressionado, apesar de si mesmo, com a confiança dela. Alexander não estava acostumado a que alguém assumisse o controle em seu lugar. Emma ajoelhou-se perto das rodas, observando a areia e as marcas dos pneus. "Primeiro, usaremos seus tapetes como alavancas e colocaremos esses galhos sob as rodas para criar tração. Depois, eu os guiarei para frente lentamente." Alexander seguiu as instruções dela, sentindo-se ao mesmo tempo frustrado e fascinado. Cada movimento de Emma revelava uma maestria fruto da experiência, uma resiliência que o dinheiro não podia comprar. Após vários minutos de trabalho árduo sob o sol escaldante, o SUV finalmente se libertou. O veículo estremeceu e, em seguida, assentou-se novamente na areia firme. Alexander respirou fundo, incrédulo. Você acabou de salvar minha vida", disse ele finalmente, com a voz mais baixa do que imaginava. Emma se levantou, com as mãos sujas e o rosto brilhando de suor. "Você não está morto, isso já é alguma coisa." Ela deu de ombros como se não fosse nada. Mas para Alexander, aquilo não era pouca coisa. Aquele momento o abalou profundamente. Ele sempre acreditara que poder e dinheiro eram tudo, mas ali, uma garota sem teto acabará de lhe ensinar uma lição que nenhuma fortuna poderia comprar. Coragem e determinação podem superar todas as riquezas do mundo. Ele lhe entregou uma garrafa de água. "Tome isso, você deve estar exausta." Emma aceitou com os olhos brilhando com uma mistura de cansaço e gratidão. "Obrigada."
Não costumo encontrar alguém que não me veja como um problema a ser resolvido. Aquelas poucas palavras ficaram gravadas na mente de Alexander. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma mistura de respeito e admiração por alguém que não tinha nada, e no entanto possuía tudo que ele próprio havia perdido. A força para sobreviver, a autenticidade, a liberdade interior. Esse encontro improvável marcou o início de uma transformação inesperada, uma ligação inesperada entre dois mundos que pareciam diametralmente opostos, mas que o destino acabará de unir. Após recuperar o SUV, Alexander Whitman não conseguia parar de pensar em Emma. Ela não era apenas corajosa, ela tinha uma humanidade rara, genuína e honesta que ele não via há anos em seu mundo de dinheiro e poder. Você deveria vir comigo, disse ele finalmente, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Emma ergueu uma sobrancelha. Com você? Por que você faria isso? Eu não sou nada para você. Alexandre balançou a cabeça, surpreso com a franqueza dele. Nada? Você acabou de salvar minha vida. Você tem determinação, coragem, algo que o dinheiro não pode comprar. E eu acho que você merece mais do que apenas sobreviver no deserto. Após um momento de hesitação, Emma aceitou. Ela estava com sede, fome e curiosidade sobre aquele homem e sua vida, que contrastava tanto com a sua. Chegar à vila de Alexandre foi um choque. As paredes brancas imaculadas, os lustres de cristal, a mobília luxuosa, tudo refletia poder e riqueza. Emma permaneceu em silêncio, com os olhos arregalados, mas não demonstrou inveja nem admiração equivocada. Simplesmente respirou fundo, como se para se lembrar de quem era. Alexander a observava atentamente. Você não está intimidada, comentou ele, com um leve sorriso nos lábios. Emma deu de ombros. Sobrevivi a coisas muito piores do que alguns lustres e tapetes persas. Eles se sentaram na sala de estar, e Alexander ofereceu-lhe água e uma refeição simples. Enquanto comia, ela começou a contar sua história, a perda dos pais, os anos passados nas ruas, os trabalhos ocasionais, as noites em que temia por sua segurança. Cada palavra ressoava no coração de Alexander. Você passou por tudo isso sozinho? Perguntou ele, com a voz embargada por uma emoção que não conseguia esconder. Emma sentiu com a cabeça. Sozinha, mas ainda estou aqui. E pretendo continuar assim. Alexandre sentiu uma mistura de vergonha e admiração. Ele que passará a vida controlando tudo, possuindo tudo, se viu humilhado diante de uma jovem que inicialmente considerará frágil. Na realidade, ela era mais forte do que muitos homens e mulheres que ele conhecia. Quero te ajudar, Emma, disse ele finalmente. Posso te oferecer um emprego, te ajudar a retomar os estudos, te mostrar que o mundo não se resume apenas a sobreviver. Emma olhou para ele cautelosa, mas comovida. Por que você faria isso por mim? Você não precisa. Alexander suspirou. Porque às vezes você precisa de alguém para te lembrar do que realmente importa. E você me lembra disso. Naquela noite, Emma não se sentia nem como uma convidada, nem como uma estranha. Pela primeira vez em muito tempo sentiu que pertencia a algum lugar. E Alexander compreendeu que um laço inesperado e profundo acabará de ser forjado. Um laço capaz de mudar para sempre não só a vida de Emma, mas também a sua própria. Nas semanas seguintes, Emma foi se adaptando gradualmente à vida de Alexander. Ele a contratou como assistente em uma de suas empresas e a incentivou a continuar seus estudos online. Para Emma, cada dia era uma mistura de incredulidade e admiração. Ela, uma jovem que passara anos nas ruas, agora trabalhava em escritórios luxuosos, ao lado de homens e mulheres poderosos. Para Alexander, a presença de Emma era um espelho. Cada decisão que ele tomava, cada interação, era agora influenciada pela consciência dela. Ela o observava silenciosa, mas atenta. E às vezes uma simples palavra de Emma podia destruir suas certezas. Certa tarde, em seu escritório com paredes de vidro e vista para a cidade, Alexander a observava corrigir documentos financeiros com uma precisão impressionante. Emma, você é incrivelmente talentosa. Não sei como você consegue. Emma sorriu gentilmente, mas havia firmeza em seu olhar. Tive que aprender a sobreviver, Alexander. Ser talentoso é apenas uma questão de perseverança. Essas palavras ressoaram dentro dele. Ele havia passado a vida acumulando riqueza e poder, mas nunca desenvolvera essa resiliência, essa capacidade de perseverar diante das verdadeiras dificuldades da vida. Então chegou uma noite em que Alexander a convidou para jantar em sua casa. A luz tênue criava uma atmosfera íntima, bem distante do mundo implacável dos negócios. Conversaram por um longo tempo sobre suas vidas, suas perdas, seus medos. Emma falou sobre suas noites frias em bancos de parques,
sobre os olhares de desprezo que aprenderá a ignorar, sobre sua determinação de nunca desistir. Alexander ouvia atentamente fascinado. Percebeu que seu império imobiliário e sua fortuna não valiam nada se não fossem usados para melhorar a vida de outras pessoas. Pensou em todas as oportunidades que perderá de estender a mão, de ajudar aqueles que, como Emma, lutavam para sobreviver. Emma, eu quero mudar as coisas. Quero que meu dinheiro e minha influência sejam usados para algo real, algo verdadeiro, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Emma olhou para ele com uma mistura de surpresa e ternura nos olhos. Você pode, mas só se fizer isso pelos motivos certos. Não para se redimir, mas para realmente ajudar as pessoas. Naquela noite, Alexander compreendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Emma não era apenas uma jovem que ele havia resgatado no deserto. Ela se tornará sua bússola moral, sua inspiração. Graças a ela, ele começou a investir em programas para jovens sem teto, criando bolsas de estudo para estudantes carentes e estabelecendo iniciativas de mentoria. Emma, por sua vez, descobriu que podia fazer muito mais do que sobreviver. Sua coragem e resiliência inspiraram outros jovens nas ruas, e ela finalmente se sentiu capaz de transformar sua própria história em algo significativo. Foi um momento de revelação para ambos. Alexander percebeu que poder e dinheiro não eram nada comparados ao impacto real que alguém poderia ter na vida dos outros. E Emma entendeu que um encontro casual no deserto poderia abrir portas que ela jamais imaginara serem possíveis. 2 anos haviam se passado desde aquele encontro improvável no deserto. Emma Carter não era mais a garota perdida e exausta sem teto, que o destino havia colocado no caminho de Alexander Whitman. Ela havia se formado em serviço social e trabalhava na organização que Alexander fundara para apoiar jovens em situação de risco. Todos os dias, ela conhecia crianças e adolescentes que, como ela um dia, lutavam para sobreviver. Alexander, por sua vez, não era mais o milionário distante e obcecado pelo poder que fora outrora. Ele aprenderá a ouvir, a respeitar e a usar sua riqueza para gerar um impacto real. Seu império imobiliário se tornará uma plataforma para apoiar projetos sociais e educacionais. Ele compreenderá que o verdadeiro sucesso não se media em dólares, mas em vidas transformadas. Certa manhã, eles se encontraram no terraço da casa, com vista para a cidade que brilhava ao sol. Emma segurava uma xícara de café nas mãos, enquanto Alexander contemplava o horizonte. Sabe, começou Alexander, há 2 anos, eu achava que sabia tudo sobre a vida. E então você apareceu neste deserto escaldante, e tudo mudou. Emma sorriu gentilmente. Você me salvou, mas não percebe. Você também me deu a chance de viver a vida ao máximo. Alexander assentiu com a cabeça. E você me ensinou que dinheiro e poder jamais poderão comprar. Coragem, resiliência e verdadeira humanidade. Trocaram um olhar cúmplice. O encontro improvável forjou um laço inquebrável, uma aliança entre 2 mundos aparentemente díspares, o mundo da sobrevivência e o mundo da abundância. Mas dentro desse laço residia uma verdade universal. Às vezes, um único ato de coragem é tudo o que é preciso para mudar vidas, até mesmo as mais poderosas. Emma pegou sua mochila, agora cheia de ferramentas e livros para o seu trabalho, um símbolo de sua nova vida. Alexander colocou a mão em seu ombro, um gesto de reconhecimento e respeito. O deserto nos uniu, mas é o que fazemos a seguir que define nossas vidas, disse Alexander. Emma assentiu com a cabeça. Ela sabia que seu futuro não estava mais limitado pela pobreza ou pelo medo. Ela tinha o poder de transformar sua vida e a vida de outras pessoas. E para Alexander, cada dia com ela o lembrava de que o verdadeiro poder reside na capacidade de fazer o bem e inspirar os outros a acreditarem em si mesmos. A história deles, que nasceu de um encontro fortuito no deserto, tornou-se uma fonte de inspiração para todos aqueles que pensavam que a vida já havia traçado seu destino. Emma e Alexander provaram que coragem, determinação e compaixão podem mudar não apenas uma vida, mas 2, e talvez muitas outras.